como diria a Roseli Saião, não vai dizer, porque eu que vou dizer, mas ela diria, quando é pequena, a criança, ela confia cegamente no pai. Confia cegamente na mãe. Aí a mãe pega, abre os braços assim, a criança sobe no sofá, a mãe abre os braços e fala para a criança, pula, no colo dela, né? Pula. E a criança faz o quê? Ela pula. E ela pula porque não passa pela cabeça da criança que a mãe vai tirar os braços, vai deixar ela se espatifar no chão e falar assim, ó, isso é para você aprender a a deixar de ser trouxa. Não existe essa possibilidade. Que sacanagem. Você precisa aprender. Deixar de ser trouxa, criança boba. Não existe essa possibilidade. A criança, ela faz isso porque ela não tem nenhuma referência que não seja a certeza de que o pai e a mãe vão estar lá para segurar o corpinho dela, para cuidar dela sempre que for preciso. E aí a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo que tem coisa que a gente pode fazer e coisa que a gente não pode fazer. Né? A gente aprende que se a gente, adulto, se jogar contra o corpo da mãe, os dois vão pro chão. Ainda mais se eu me jogar sobre o corpo da minha mãe, coitadinha da minha mãe, vai pro chão, eu vou pro chão, vai ser aquele estrago. A gente aprende que não pode bater a cabeça na parede. Bum! Vai dar gala. A não sei que seja uma parede de gesso, bem molinha, mas não é uma boa ideia. A gente aprende que não pode passar o farol vermelho, o semáforo, sinaleira, sei lá, no meio de uma avenida movimentada ao meio-dia, porque vai bater o carro. Então a gente aprende lendo, a gente aprende com a experiência própria, a gente aprende com a experiência dos outros, a gente aprende com exemplo, a gente aprende ouvindo quem fez e deu certo, ouvindo quem fez e não deu certo, a gente aprende com os acertos dos outros e muitas vezes mais com os erros dos outros. E assim a gente evolui. Se a gente resolver viver tudo o que a vida permite para aprender apenas com os próprios acertos e com os próprios erros, a vida vai ser mais sofrida e, em alguns casos, mais curta do que seria, né? E isso eu não estou dizendo porque eu acho, não. Isso está demonstrado, não é uma opinião, é assim. Tem gente que não gosta dessa ideia e quer experimentar tudo, quer viver das consequências de suas próprias escolhas, independente do que a experiência, a literatura, os acertos dos outros, os erros dos outros ensinam. São pessoas que têm uma necessidade enorme de sentir as consequências. E como o ser humano é livre, ninguém pode impedir que alguém busque esse caminho. Não tem conversa. Você quer mandar o chefe catar coquinho porque você ficou irritado e quer fazer isso sempre? Vai pagar o preço de viver desempregado. É uma opção. Ninguém pode ser condenado por isso, desde que faça isso com a própria vida, né? Quer colar na prova e ignorar a necessidade de aprender? Vai lá, manda bala. A vida vai cobrar o preço, não tem jeito. Quer encher a cara toda noite? Manda bala. O fígado lá na frente vai dizer, olha, você aprontou comigo, né? Então, esse direito de fazer tudo o que bem entende, desde que não fira o Código Penal, é preciso deixar claro, é inalienável. Cada um faz o que bem entende. Só que certas pessoas não podem fazer isso. A maior parte das pessoas pode, certas pessoas não podem. São aquelas pessoas que fizeram juramentos. São aquelas que se comprometeram a guiar as outras. São aquelas que decidiram trilhar um caminho com o apoio dos outros. Então, qualquer um pode casar. O padre não pode. Ninguém obrigou o padre, ou obrigou a pessoa a entrar na igreja católica. Se entrou, não pode casar, né? E não porque ele não possa casar, não porque ele não possa ser padre. O que ele não pode é fazer as duas coisas. Ou ele é padre ou ele é casa. Não pode. E aí a gente chega no nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Ninguém pediu, ninguém determinou, ninguém deu a ele a instrução para que se candidatasse à presidência da República. Ele saiu candidato porque ele quis. Ele sentiu que podia ganhar dos outros, que eram candidatos fracos, em 2018. O tempo mostrou que eram mais fracos do que a gente imaginava. Parecia até que eram competitivos. No começo, quem for para o segundo turno com Jair Bolsonaro será o presidente. Eu não sei quem será o presidente, mas é quem for para o segundo turno com Jair Bolsonaro. De repente, ficou claro que ele ganharia de todo mundo, né? Mas boa parte dos analistas achavam que aquele que fosse com o Bolsonaro para o segundo turno seria o novo presidente da República, e essa foi uma verdade que durou um tempo na campanha,
as coisas viraram por motivos conhecidos. Então ele sentiu que ele era tido como mito, foi em frente. Aí, ao chegar à presidência, ele assumiu compromissos de duas ordens. São compromissos formais, aqueles que ele assinou, ele fez juramentos, tem toda uma documentação legal que diz o que ele pode e o que ele não pode fazer. E tem os compromissos não escritos, os compromissos informais, os compromissos próprios do cargo, mas que estão ligados à institucionalidade, é uma coisa não escrita. Para os compromissos formais, ele não tem que prestar muita atenção, porque tem um monte de gente observando. Pega o caso da Dilma Rousseff. Pedalou, tiraram ela de lá. Então não precisa se preocupar com a observação dos compromissos formais. Mas é para os compromissos informais que ele tem que estar atento. Quer dizer, um presidente da República não tem o direito de brincar de médico. Não pode. Nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem o Itamar Franco, não é só o Bolsonaro. Ninguém pode, nenhum presidente pode. E não pode acreditar que tem o conhecimento capaz de descobrir a cura do câncer, a cura do mal de Parkinson, a cura do Alzheimer, nem a cura da Covid-19. E o presidente Bolsonaro parece acreditar nisso. E não é só que ele parece acreditar nisso, não. Ele se comporta como se acreditasse. E mais, ele age nessa direção. Ele mandou o exército produzir cloroquina. 2 milhões de pílulas. Como o presidente da República pode se sentir no direito de destinar recurso público para produzir aquilo que a ciência não provou que funciona? Como pode isso? Mas ele fez. Tá certo fazer isso? Ele fez. Ele falou, eu posso, eu sou presidente da República. Então, o mundo inteiro está recolhido. A França estendeu a quarentena, o Reino Unido está recolhido, a Itália, a Espanha só agora começou a flexibilizar, o Trump aderiu à tese da quarentena e o Bolsonaro resolveu patrocinar uma pedalada sanitária. Então ele age como se tivesse encontrado a cura para a Covid-19 e a forma de prevenir, a melhor maneira de prevenir a evolução da doença. Será mesmo que ele imagina que a sociedade vai ficar melhor se, em vez de máscara e álcool gel, que parece rudimentar, e a gente tomar uma draga de cloroquina de manhã e sair para trabalhar? O Bolsonaro resolveu enquadrar o ministro da Saúde. Olha, em alguns lugares do mundo, ministros da Saúde foram demitidos nesse período. E eles foram demitidos, sabe por quê? Porque um resolveu ir para a praia, perdeu o emprego. Pô, o cara decreta quarentena e vai tomar sol na praia. Tem mais de um que foi demitido porque descobriram que eles estavam burlando as próprias políticas. Ele resolveu enquadrar o ministro, que, aliás, nesse final de semana se revelou politicamente infantil. A gente falou sobre isso ontem, porque resolveu peitar o presidente da República, o que é ridículo. Mas, enfim, ele resolveu enquadrar o ministro apenas e tão somente porque o ministro resolveu que não ia pular no colo do pai ou da mãe na idade dele. Que ele, em vez de fazer isso, ele ia copiar as boas práticas internacionais, se é que se pode chamar de boas. Você ficar todo mundo recolhido, né? Boa no sentido de que é a única maneira de evitar a evolução da doença. Aí o Bolsonaro, além de saber qual é o remédio e o que as pessoas devem tomar e fazer, ele conseguiu ir mais longe. Agora ele anda tendo visões. E ele disse que já vê o coronavírus indo embora. O presidente da República já vê o coronavírus indo embora. Que um cartomante diga que já vê o coronavírus indo embora, que um vidente já diga, que uma herdeira da mãe de Ná diga isso, ok, parte do jogo, parte do espetáculo. Mas que o Bolsonaro diga isso é para a gente abrir os olhos, abrir os ouvidos e ficar atento. A gente tem um presidente da República que não vê as planilhas da OMS, não vê nelas nada que sirva de orientação. Não vê nas planilhas dos hospitais nada que sirva de orientação também. Ou seja, ele não quer ouvir o ministro da Saúde. Em vez disso, ele prefere ordenar coisas ao ministro da Saúde. Para que serve o ministro da Saúde se você vai dar ordens para o ministro da Saúde? Não tem sentido. O presidente de um clube contrata um técnico de futebol em função da sabedoria, do conhecimento, da experiência do técnico de futebol e resolve dar ordens para o técnico de futebol. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Para que um técnico de futebol? É melhor pegar um apontador, você fica anotando lá e faz o que o chefe mandar. Um presidente é um líder.
ou deveria ser um líder. É para isso que a gente precisa de um presidente, é para isso que a gente quer. E um líder não executa a tarefa dos liderados, que ele contrata para dar as respostas para ele. Um líder pergunta, um líder provoca, um líder tranquiliza a sociedade, um líder dá o exemplo, e não o mau exemplo de sair para passear quando todos têm que ficar em casa, de abraçar, de produzir aglomeração. Isso não é o exemplo que o líder tem que dar. Um líder tem que passar serenidade. Um líder faz com a sociedade aquilo que o pai e a mãe fazem com o filho pequeno. Pode saltar que eu te seguro. Um líder, ele se cerca de gente melhor do que ele. Não de lacaio, não de bajulador, não de gente que diz, você é o máximo. Não de gente que alimente as manias e os medos do presidente da República. Eu gosto sempre de contar uma história do Fernando Henrique Cardoso, que brincando dizia, não há nada melhor do que, ao final do dia, um áulico, quando você está com um copo de uísque na mão e o gelo, e rodando o gelo com a ponta dos seus dedos, o áulico diga, presidente, posso dizer algo ao senhor sinceramente? Claro, diga. Sempre eu gosto de ouvir sinceramente algo que você tenha para me dizer. Eu posso lhe dizer o seguinte, presidente, o senhor brilhou hoje naquela reunião. O senhor foi incrível, impressionante a sua capacidade. Você acha mesmo, enquanto gira o gelo? É assim que funciona o poder. E o que é terrível, o poder é solitário. Todos que passaram por lá comentam que essa solidão da presidência da República é muito forte. E não é porque falta gente em volta. É cheio de gente como esse, do gelo. Ela é solitária porque no final cabe ao presidente resolver e decidir sem poder jogar a responsabilidade para os outros. Que é o que muitas vezes a gente vê o presidente Bolsonaro tentando fazer. Essa solidão do poder exige um tipo de comportamento que nos guia pelo mais elevado espírito cívico, que é o espírito de servir. Agora, confrontar, irritar, peitar, tensionar, desafiar o tempo todo, ficar naquele negócio, viver em guerra, ai meu Deus, isso não faz bem para ninguém, não faz bem para o líder e não faz bem para o país. O patrimônio do Brasil é o futuro dos brasileiros, somos nós, amanhã. Não nós hoje, nós ontem, o que fomos, viver do passado. Nós temos que viver do futuro. E o futuro se constrói agora. O futuro dos brasileiros é escrito agora, em parte pelos seus líderes. Se os líderes piram, o Brasil fica à deriva. Se os líderes se engajam na construção de um Brasil melhor, a gente ganha. E o Brasil não é um laboratório. Não pode ser tratado como um laboratório das experiências malucas dos seus líderes, nem líderes, dos seus chefes de Estado, que nesse caso nem líderes seriam. A Dilma tentou fazer isso, e ainda bem que caiu antes de conseguir. Os brasileiros não são ratinhos de experimento, não pode entrar nessa toada. A Covid-19 é 10 vezes mais letal do que a gripe H1N1. O isolamento social é, infelizmente, a única arma eficaz contra a Covid-19, que hoje vai bater a casa de 2 milhões de infectados no mundo. Isso é o que diz a ciência. O resto é bruxaria. Líder tem que ter visão? Tem que ter visão. Mas não visão do tipo, eu vejo essa questão do vírus ir embora. Porque essa visão parece, eu trago o seu amor de volta em 24 horas. Não dá para brincar com isso. O cargo exige visão, mas visão de estadista. Exige seriedade. O Brasil e os brasileiros merecem respeito.